com os pastorinhos, com o anjo da paz, cantemos pedindo perdão por todos que não amam o Senhor, que não creem nele, que não o querem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Para sempre sejam louvados Jesus, Maria e José. O que a Senhora deseja de mim, minha amada Senhora? O que posso fazer mais por vós? Meus filhos amados, hoje, quando comemorais a minha aparição na cidade de Knock, na Irlanda, há tantos anos atrás, e já na véspera da minha festa, como rainha do céu e da terra, eu vos convido a levantardes os vossos olhares e os vossos corações novamente para mim, a vossa Mãe Celeste, a mulher vestida de sol, a terrível esmagadora do dragão infernal e de todas as heresias do mundo, para que os vossos corações sejam consolados, confortados, reanimados e plenificados, enchidos de uma nova e intensa alegria do céu, com a qual quero que caminheis todos os dias da vossa vida pela estrada da oração, da penitência e da santidade, a qual eu vos chamei e que vos indiquei. Eu sou a Rainha do Universo, a Senhora de Knock, e por isso apareci com meu esposo José e com São João, com o Cordeiro de Deus e com os anjos, mais brilhante que o sol, para vos indicar que viveis nos tempos da grande batalha entre mim, a Senhora revestida de sol, e o dragão infernal, assim como está escrito no Apocalipse 12. E nestes tempos vós sois chamados a serdes os meus verdadeiros soldados, que com docilidade impecável deveis escutar o que vos digo, obedecer o que vos mando e seguir pela direção que vos aponto, se quereis ganhar comigo esta grande guerra contra o demônio e as forças do mal, e se quereis salvar as vossas almas e serdes felizes no céu para sempre. Por isso,
vos chamo todos os dias a escutardes a voz da vossa Mãe Celestial, que aqui, nestas aparições de Jacareí, há 20 anos, não cessa de ecoar aos vossos corações e de chamar-vos de volta a Deus pelo caminho do bem, do verdadeiro amor e da santidade. Vinde a mim, meus filhos, para que eu possa transformar-vos nos meus verdadeiros soldados, que com o rosário na mão, com a cruz do meu filho e as minhas mensagens, tendes a missão de lutar para conquistar sempre mais almas para Deus por meio do meu coração imaculado. Assim, verdadeiramente, seguindo as minhas ordens, avançaremos invencivelmente contra o exército do meu adversário, que é formado por todos os demônios e todos os pecadores, todos aqueles que perfidamente rejeitam ao Senhor, ofendem-no, desprezam a sua santa lei de amor e o seu evangelho, desprezam a fé católica e tudo fazem contra o nome do Senhor, para que assim, meus filhos, lutando com as armas do amor, da paz e da oração, possamos desmantelar todas as insídias e fortalezas de Satanás, pondo por terra todos os seus planos diabólicos e levantando a bandeira da maior vitória do Senhor e do meu coração. Eu sou a Rainha do Universo, a Senhora de Enoque e de Jacareí. E aqui, tal como Enoque, venho com os santos e com os meus anjos, os anjos de luz do meu coração imaculado, para que vós, meus filhos, possais ser ajudados, confortados, protegidos e iluminados pela luz de toda a corte celeste, que comigo luta, peleja e batalha todos os dias pela vossa salvação. Assim, lutando com José, lutando com João, lutando com os santos anjos e com toda a corte celeste, vós todos os dias realizais uma parcela preciosa do meu grande plano de salvação da humanidade, galgando sempre mais um degrau na subida até o topo da escada da grande batalha que eu travo contra o meu inimigo até alcançar a minha maior vitória. Com o rosário nas mãos e no coração, com as minhas mensagens gravadas a fogo nas vossas almas, amando-me e amando a salvação das almas com todas as veras dos vossos corações, juntos, todos os dias, debelamos uma parte preciosa e grandiosa dos planos de Satanás, cegando, neutralizando as forças dele, pondo por terra em ruínas tudo aquilo que ele construiu e conquistou nas almas, nos corações e no seio das nações. E assim alcançamos para o Senhor a maior vitória, o maior triunfo. Seguindo-me pela estrada que vos tenho apontado, vós todos os dias entoais comigo o hino do perfeito amor ao Senhor, o hino da vitória que em breve cantaremos solenemente e universalmente no triunfo do meu coração imaculado. Eu sou a Rainha do mundo, a Senhora de Enoque e de Jacareí, e aqui e lá, onde eu vim, revestida com uma luz mais forte que a do sol, como uma rosa de ouro, como a Senhora invencível e a vencedora de todas as batalhas do Senhor, eu vos chamo e vos convido
a levantardes os vossos olhares, confiantes para mim, a vossa Mãe Imaculada, certos de que, desde a minha aparição em Enoque, eu já vos garanti a minha maior vitória, porque lá, onde o meu esplendor brilha até os dias de hoje com um fulgor incomparável, ali vos mostro que sou a rainha poderosa do céu e da terra, que levanta onde Satanás derrubou, que constrói onde Satanás destruiu, que cura onde Satanás feriu e que surpreende sempre o mundo e o meu eterno adversário com aparições que ele não pode prever, que ele não pode deter, que ele não pode vencer. Por isso, meus filhos, confiança no meu coração imaculado. Erguei os vossos olhares para a vossa Mãe, que brilha como uma estrela luminosa no meio da tempestade que atravessais agora, da grande tribulação, da perda da fé por parte de muitos católicos, de muitos bispos e sacerdotes, por parte de tantos filhos meus que já não creem mais, não rezam mais, que já não vivem mais segundo a lei do Senhor. Aquela tempestade que caía, quando eu apareci em Enoque, era a figura perfeita desta tempestade que estáis atravessando nestes tempos, da grande apostasia, da perda da fé, da destruição e da perseguição das coisas santas da fé católica, e também da violência que cada dia cresce mais, aumentando sempre o desrespeito para com a vida do próximo e os seus bens. Já não se respeita mais a liberdade do próximo. Os seus bens são tomados, são roubados, são confiscados. A vida do próximo não é mais considerada como sagrada. Tudo isso são apenas alguns sintomas da grande apostasia que atravessais, da qual eu falei em La Salette para os meus pastorinhos Maximi e Melanie, e também aos meus pastorinhos em Fátima. Vós, meus filhos, sois chamados, nestes tempos da grande tempestade que atravessais, a serdes luz no meio da escuridão, a serdes os reflexos da minha luz, da luz do meu esposo José e da luz de João, que vos mostra os mandamentos de Deus na aparição de Enoque, como estrelas brilhantes que deveis seguir para não vos perderdes. A todos vós, meus filhos, a quem tanto amei, a quem tanto beneficiei, peço, correspondei com mais amor ao chamado do meu coração, para que o meu triunfo se realize o quanto antes, pondo em cinzas todo o império infernal que Satanás já espalhou e construiu neste mundo. A aparição de Enoque será profundamente conhecida, profundamente amada, compreendida e seguida agora, graças às minhas aparições de Jacareí, graças à divulgação que o meu filhinho Marcos, o mais esforçado de meus filhos, tem feito para que todos me conheçam, para que todos me honrem como a rosa de ouro de Enoque, a Senhora de Enoque, a Senhora dos últimos tempos, a Senhora do Apocalipse 12. Graças ao vídeo que o meu filho Marcos fez, tantos corações agora já me conhecem, já me amam e já honram o meu nome como Senhora de Enoque, Senhora invencível e a vencedora de
todas as batalhas contra Satanás. A todos vós, meus queridos filhos, que continuais o plano de amor do meu coração, iniciado com a minha filhinha Catherine Labourré, com a minha filhinha Apolline Andrivaux, com os meus pastorinhos Maximine e Melanie, Bernadette de Lourdes e os meus filhos de Enoque, passando pelos meus pastorinhos de Fátima e os meus videntes de todas as minhas aparições, vós que continuais este meu plano de amor, a todos neste momento peço obediência às minhas mensagens, docilidade à minha voz e entrega total nas minhas mãos, para que eu cumpra em vós tudo aquilo que comecei, tudo aquilo que planejei. A todos, neste momento, abençoo generosamente de Enoque, de Pomã, e de Jacareí. A paz, meus filhos, a paz a ti, Marcos, o mais esforçado dos meus filhos. Sim. Será feito assim. Até breve. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Hoje, Maria Santíssima veio vestida, toda de branco, tinha na cabeça uma coroa muito parecida, muito semelhante àquela que ela trouxe na aparição de Enoque. Tinha nas mãos, numa das mãos, o seu terço de contas brilhantes, né? E na outra mão ela trazia uma pequena cruz dourada resplandecente. E hoje
em cima de cada um dos pés de Nossa Senhora havia uma rosa dourada, brilhante, desabrochada, muito semelhante a como ela apareceu em Lourdes, né? Com uma rosa dourada em cima de cada pé. Nossa Senhora veio cercada de 2 anjos vestidos de branco. Não reconheci se eles eram daqueles anjos que já me apareceram. Penso que não, devem ser outros, mas eles não se identificaram. Nossa mãe hoje nos convidou a levantar o olhar para ela com confiança, porque ela é a rainha vitoriosa do mundo e de todas as batalhas de Deus. E a sua aparição em Enoque, cujo filme hoje vimos de novo e cuja festa hoje comemoramos, véspera inclusive da festa de Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra, né? Que é o 5º mistério glorioso do Rosário. Nossa mãe nos convida a olhar para ela como rainha vitoriosa do mundo e a ver como na aparição de Enoque ela já nos garantiu seu triunfo, mostrando-nos que ela é a Senhora do Apocalipse 12, e a manifestação dela em Enoque, que é considerada no mundo todo como uma das maiores mariofanias da história. O que é isso? É quando há uma manifestação a nível, digamos assim, galáctico, né? A nível universal de Deus, que muda a história do mundo, da face da terra ou de uma nação, de tal forma que ela nunca mais é a mesma. Essas mariofanias, teofanias, né? Manifestações divinas diretas de Deus ou por meio de Nossa Senhora dos seus santos, não são muitas. Uma delas foi o milagre do sol de Fátima em 13 de outubro de 1917. Outra foi a aparição dela em Enoque, quando até os elementos da atmosfera, da natureza, se convulsionaram, digamos assim, com o desencadeamento da aparição de Nossa Senhora. Com isso, Nossa Senhora vem nos mostrar que ela é a rainha vitoriosa do mundo, que todos os elementos, até os elementos cósmicos, estão, essa era a palavra que eu estava procurando, não é galácticos, cósmicos, estão sujeitos ao poder dela, porque é mãe de Deus, porque é mãe do Altíssimo, mãe do Onipotente, e Deus colocou tudo que Ele criou debaixo do império da sua mãe, porque Ele a ama, porque Ele quer que ela domine e reine com Ele sobre todas as coisas, e por isso todas as criaturas estão sujeitas a Maria, inclusive o demônio, que embora seja um anjo decaído, mais poderoso que nós, míseros seres humanos, mas diante de Deus e de Maria Santíssima, não passa de uma mera criatura. E ele, portanto, como uma reles criatura diante de Deus e da Virgem Maria, não pôde prever que ela ia aparecer em Enoque, não pôde prever o que ela ia fazer em Enoque, e porque não pôde prever, não pôde impedir ela de fazer, e por isso tanto ela podia que ela fez tudo o que fez. E da mesma forma, o demônio não podia prever que Nossa Senhora fosse aparecer em Fátima, nem em Poumã, nem também aqui, e porque não podia prever, não pôde impedir. E porque não pôde impedir Maria Santíssima, ela no seu poder pôde fazer tudo quanto quis, e faz tudo quanto quer. Isso mostra a onipotência da Virgem Maria, a suprema inteligência dela sobre a inteligência angélica decaída de Satanás, superior à nossa, mas infinitamente inferior à dela. Por isso, Nossa Senhora, que cria as estratégias do seu plano materno de salvação da humanidade, cria essas estratégias com Deus e cria de tal forma na sua sabedoria que ela sabe muito bem
como vai atingir a vitória. É bem verdade que ela também disse em Medjugorje aqui, que aonde quer que eu vá, logo lá me alcança Satanás e procura destruir os meus planos, que são os planos da paz e da alegria. Isso é verdade, não podemos desconsiderar isso. Aonde Nossa Senhora aparece, ele não pode prever onde vai se manifestar, aparecer e dar mensagens. Não pode impedir que ela vá. Mas aonde ele vê que ela está, ele vai lá e tenta destruir as suas obras. Isso é verdade. Por isso que tem perseguição da sociedade, das autoridades, da igreja mesmo, contra as aparições de Nossa Senhora e os videntes. Tem também, a própria surdez das pessoas a quem chegam as mensagens e elas não abrem o coração para as mensagens, se fazem surdas, fecham o coração, não aceitam. Tudo isso é o quê? É Satanás procurando destruir os planos de Nossa Senhora aonde ela quer que vá. Mas é bem verdade que Nossa Senhora, na sua infinita sabedoria, também já tinha previsto isso. E já tinha previsto, portanto, também o remédio para tudo isso que Satanás faz. É bem verdade também que onde Nossa Senhora aparece realmente, logo pululam as falsas aparições e visões. Foi assim aqui. Antes de 1991, não tinha nenhuma aparição aqui, num raio de 100 quilômetros. Foi a aparição daqui começar a se tornar conhecida, divulgada. Logo num raio de 100 quilômetros, um monte de aparições começaram. E eu sempre achei estranho aquilo. E depois o tempo me deu a voz da razão. Porque eram pessoas que vinham aqui, eram tomadas pela inveja e pela soberba, não queriam mais receber as mensagens verdadeiras que Nossa Senhora dava aqui por intermédio de mim e quiseram criar as próprias para governarem-se a si mesmas e governarem os outros. Foi aí que começaram as falsas aparições do estado de São Paulo, principalmente, e até de outros lugares, depois que a daqui começou. E a gente sabe que isso é obra de Satanás para quê? Para desviar as almas da verdadeira aparição, para sufocar a voz da verdadeira mensagem de Nossa Senhora e fazer com que as almas aceitem, comam o pão envenenado das falsas mensagens, que sempre trazem desvios, abusos, desequilíbrios, coisas esotéricas no meio das coisas verdadeiras. Então, vocês podem olhar, aqui nas aparições de Jacareí, Nossa Senhora nunca disse nada esotérico, tudo de acordo com a fé católica. Devoção a ela, aos anjos, aos santos, a São José, a Nosso Senhor, amor a Deus, tudo no seu devido lugar. O fervor na oração, a fuga do pecado, a busca cada vez maior de Deus, da santidade, a renúncia de si mesmo, a morrer cada vez mais para a própria vontade, para fazer a vontade de Deus, as horas santas que ela nos deu, o conhecimento de Deus, dela, das aparições dela, do mundo todo, o conhecimento da sua própria pessoa, tudo que ela nos ensinou aqui ao longo desse tempo, tudo isso não tem nada de esotérico, tudo conforme a Santa Fé Católica. E com isso Nossa Senhora nos mostra que ela verdadeiramente é a mãe da sabedoria, que urdiu com Deus o seu plano de salvação da humanidade, o triunfo do seu coração de uma forma tão bela e tão grande que nada poderá impedi-la de triunfar. Ela, a nossa mãe, que desde La Salette, que desde Lourdes, que desde Enoque, Fátima, vem realizando esse grande plano de salvação da humanidade, de acordo com os segredos que nesses lugares ela foi começando, ela foi revelando, ela vai agora, com as aparições de Jacareí, levar esse plano, levar essa sua grande obra à conclusão gloriosa.
E ela nos chamou hoje a atenção para o papel indispensável que cada um de nós desempenha dentro desse plano. Eu já disse outras vezes e repito. Naquela aparição da vidente desconhecida da Europa, que vocês já conhecem bem, né? Pelos rosários, pelo texto da Eucaristia, quando Nosso Senhor se queixava para aquela vidente que os sacerdotes perderam a fé, os bispos apostataram, fazem muitos abusos dentro da igreja, dentro da religião católica, que desvirtuaram tudo, né? Principalmente depois do Concílio Vaticano II, e Nosso Senhor se queixava com ela, ela dizia: mas Senhor, devem haver outros sacerdotes na face da terra, como São João Maria Vianney e São João Bosco, que vos deem alegria. Nosso Senhor respondeu para ela: ah, minha filha, esses passam no mundo só uma vez. Essa mensagem de Nosso Senhor me abalou muito, não porque Nosso Senhor diga que não existem outros sacerdotes como São João Maria Vianney e São João Bosco, isso até já podia imaginar hoje em dia, mas porque Nosso Senhor disse que São João Bosco e São João Maria Vianney só passaram na terra uma vez, não vão passar de novo. Santos como João Maria Vianney, como João Bosco, solo una vez. Solo una volta, perdão, como se diz em italiano. Solo una volta. Isso significa o quê? Houveram outros santos? Houveram depois deles. Ainda hoje, existem outros santos na face da terra, fazendo a vontade de Deus, ajudando Nossa Senhora no seu plano de salvação? Sim. Elas conhecem, elas sabem. Eu mesmo suspeito de muitos desses santos, né, que existem na face da terra e que são servos de verdade de Nossa Senhora. Só não vou falar o nome deles publicamente, né, para não canonizá-los antes da hora, mas é questão de tempo. Muito bem. Existem, mas são diferentes de João Maria Vianney e São João Bosco. Porque eles foram santos de acordo com a vontade de Deus para o tempo deles. E graças a Deus cumpriram o seu papel indispensável, insubstituível no plano da salvação da história da humanidade. E isso significa o quê? Depois de você, mesmo que você se santifique, depois de você, haverão outros santos. Poderão haver outros santos até maiores que você. Mas como você, no tempo em que você está aqui na terra, e para cumprir aquilo que Deus destinou a você, não vai haver. Porque ninguém poderá fazer aquilo que Deus destinou a você. Ninguém poderá realizar a obra de santidade querida por Deus no teu tempo, no lugar onde Deus te pôs, no seu lugar. Por isso você tem um papel único, insubstituível nos planos de Nossa Senhora. E se você diz não a ela hoje, você frustra o plano da salvação de Deus com você e com aquelas almas que estão ao redor de você. E Deus vai pedir, portanto, contas a você destas almas que você deixou perderem-se, porque você respondeu não ao chamado dele e de Nossa Senhora. Repito, depois de você, poderão haver outros santos iguais ou até maiores que você, mas eles vão viver em outro tempo, depois de você. Aquela santidade que Deus queria para você, no tempo em que Ele te pôs aqui na terra, no lugar onde Ele te pôs para realizar aquilo que Ele queria de você e a respeito das outras almas que estão ao teu redor, que vão cruzar o teu caminho durante a tua vida. Esta santidade, outro santo que vai viver em outro tempo diferente de você, não vai poder fazer o que você devia ter feito. Deus nos criou até, gente, com as impressões digitais únicas. Sabia disso?
Ninguém tem essas linhinhas que você tem aqui, ó, nos dedinhos, que você coloca lá para fazer o seu documento, seu RG, aquelas linhinhas ali, ó. Ninguém tem igual a você. Só você tem. Deus criou cada um de nós com impressões digitais únicas. Com isso, Ele quer nos mostrar o quê? Você é único no plano da salvação. Você é único no coração dele. Você é único na obra da criação que ele fez. Outras pessoas podem ser parecidas mais ou menos com você, mas iguais a você não existe ninguém. É só você. Ele te criou, portanto, com um carinho, um desvelo único, como um escultor que fez uma única imagem e não repetiu aquela imagem nunca mais, porque ele não fez com forma, ele fez esculpindo traço a traço. Repetindo, Deus te fez com um amor único, singular, como um artista que faz uma imagem única, irrepetível, porque não te fez com forma, ele te fez traço a traço, tecido por tecido, célula por célula do teu corpo, com um amor, como uma obra única, como uma estátua, por exemplo, que o Michelangelo fez lá da Pietà, e fez só aquela e nunca mais fez outra, irrepetível, porque ele fez a Pietà ali, esculpindo, lapidando, centímetro por centímetro, não fez com forma, por isso que não pode se repetir. E isso indica o quê? Que Deus, no plano do amor e da salvação dele, tem para com você, ele tem para você um plano único, irrepetível, diferente de todas as outras pessoas do mundo. E por isso, se você diz não ao chamado do Senhor, aquele plano que ele tinha para com você, outra alma não irá realizar, porque é irrepetível. O plano que Deus tem comigo, por exemplo, pode ser muito semelhante em muitas partes com o plano que Nossa Senhora, que Deus tem com outros videntes. Mas o que Deus e Nossa Senhora destinaram para mim, no plano de salvação deles, era destinado só a mim. E se eu tivesse dito não a Nossa Senhora, no começo das aparições, quando eu já contei muitas vezes, que no Natal já de 1991, antes ainda dela revelar para mim que era a Virgem Maria, ela pediu que eu me consagrasse totalmente ao coração imaculado dela, renunciando à minha vontade, renunciando aos prazeres do mundo. Eu tinha 14 anos na época, eu não tinha experimentado prazer do mundo nenhum. Mas eu não era uma criança ingênua, tola. Eu sabia muito bem o que Nossa Senhora estava me falando, o que aquela senhora estava me dizendo. Renunciar às bebidas, às noitadas, às farras, ao sexo, a corrida desenfreada pelo dinheiro, pelo ter, pelo prazer, o hedonismo no qual os jovens da minha idade já viviam. Eu sabia muito bem a impureza, as drogas, viver no mundo, de acordo com o mundo. Eu sabia muito bem o que Nossa Senhora estava me dizendo. E entendi muito mais. Ela estava me pedindo, em outras palavras, que eu renunciasse a todos os planos pessoais que eu tinha. Eu sempre disse isso aqui, que antes das aparições de Nossa Senhora, eu era uma criança muito estudiosa, levava tudo muito a sério, escola, catequese, não tinha um conhecimento aprofundado de Deus como eu tenho depois das aparições, mas eu levava tudo a sério, Eu procurava dar o melhor de mim em tudo. Já falei muitas vezes que meus professores me adoravam, eu fui o melhor aluno da minha escola, eles confiavam tanto em mim, gostavam tanto de mim que me deixavam cuidar da prova da minha classe enquanto eles saíam para fora. Muitas vezes eles me deixavam explicar a matéria para os alunos, ou então até me dispensavam das provas
porque eles tinham certeza que eu já sabia. Eles me faziam 3, 4 perguntas sobre a matéria, eu sabia tudo. Falavam, você não precisa fazer prova não, pode ir embora para casa mais cedo, o resto fica. E não só isso, né? Eu tinha um comportamento tão impecável que eu era o chefe da classe, né? Eu era responsável por manter a ordem lá. E não deixava ninguém cometer, né? Uma baguncinha. Nem quando me ameaçavam de me bater na saída da escola, eu falava, pode bater, mas o seu nome, se você fizer bagunça, eu entrego sim para professor. Entrego. Eu vou dar ponto positivo para os bons alunos, punição para os maus alunos. Você tem que se emendar. Não é passando a mão na tua cabeça que você vai virar bom aluno e vai passar de ano, não. Você tem que merecer o ponto positivo, né? Eu era muito ali justo. E por causa disso eu tinha também, né, uma grande inteligência, minhas notas eram as melhores, as maiores, né? Não preciso repetir para vocês. E por causa disso eu tinha um desejo ou de ser professor, né? Professor universitário, ou ser um grande cientista, ou ser um grande desenhista, porque eu desenhava muito bem naquela época. Agora, depois de uns tempos, eu perdi o dom de desenhar. Agora eu só faço casinha com um sol, com uns pauzinhos, né? Mas antes eu desenhava muito bem, né? Então eu pensava assim numa carreira a respeito disso, talvez. E Nossa Senhora veio me pedir que eu deixasse os meus sonhos todos de lado, morresse para mim mesmo, né? E vivesse seguindo por aquela estrada de oração, penitência que ela já tinha me indicado, continuasse levando a minha vida normal, estudando, normalmente, até que ela me mandasse outra coisa. E eu entendi o que ela queria de mim. Ela queria que eu pegasse o leme, o volante da minha vida e parasse de eu guiar a minha vida e dar o volante para ela guiar, para a direção, para o lado que ela quisesse me levar. E eu fiz isso. Não sei como, mas acho que era a beleza dela, né? Era tão linda, tão meiga, tão doce, tão atraente, que tudo que ela me pedia, eu não conseguia dizer não. Até se ela dissesse para mim, ó, planta bananeira de hoje em diante só anda de cabeça para baixo, ao contrário de todos os seres humanos. Ai, por ela eu fazia. Porque era linda demais. Eu não conseguia resistir a ela, né? Antes dela me dizer até o que ela queria, eu já tinha vontade de dizer sim, 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 eu faço tudo o que a senhora quiser. Dou tudo, né? E quando ela me pediu para fazer isso, eu respondi sim. Naquele momento, aliás, antes um pouquinho, né? Já na primeira aparição, quando Nossa Senhora falou comigo a primeira vez e eu já peguei o terço e comecei a rezar o terço todo dia, ali de uma certa forma, né? Já foi o meu sim. Mas naquele Natal de 91 foi o sim, assim, olha, escrito com letras de fogo mais ardentes do que aquelas talvez que Deus escreveu os mandamentos lá na tábua lá dos 10 mandamentos de Moisés. Nossa, não posso comparar, mas uma coisa com outra, mas foi mais ou menos isso, tá? O sim que eu dei a Nossa Senhora foi escrito com fogo semelhante àquele fogo lá com que Deus gravou os 10 mandamentos ali na tábua de Moisés. Foi um sim para sempre. E graças a Deus, 20 anos depois, eu ainda continuo fiel ao sim que eu dei. Naquele momento, eu garanti de uma certa forma, com o meu sim, que o plano de Deus a meu respeito iria se cumprir exatamente como Deus e Nossa Senhora tinham planejado no céu. A meu respeito e a respeito de todas as almas que ao longo dos anos, durante toda a minha vida, eu ia travar conhecimento, iam receber a luz da conversão, da salvação, por meio do meu testemunho, do testemunho que eu dou, das aparições, das mensagens que eu recebo dela aqui, de Nosso Senhor, dos anjos, dos santos, tudo. Naquele momento, daquele meu sim, a certeza de que o plano de Deus iria se cumprir a despeito de Satanás, do mundo, dos inimigos de Deus, de Nossa Senhora, aquela certeza se tornou concreta, real. Deixou de ser uma expectativa divina
para ser uma realidade na terra, tal como o sim de Nossa Senhora na Anunciação tornou realidade a encarnação do Verbo e realidade a obra da redenção. E vocês também, quando receberam as mensagens daqui a primeira vez, por folheto, por CD, por vídeo, por qualquer forma que vocês tenham recebido na internet, ou alguém que falou, alguém que deu para vocês a primeira vez as mensagens daqui, quando vocês disseram, eu vou lá, deve ser Nossa Senhora. Eu vou lá ouvir o que a minha mãe tem a me dizer. Quando você fez isso, e quando você veio aqui e constatou que era mesmo Nossa Senhora, pelas mensagens que ela dá, pelo fruto que a presença dela aqui produz enquanto a gente reza, e você disse sim, você também garantiu que o plano de Deus de salvação a seu respeito e a respeito das pessoas, das almas que vão depender de você para se salvarem, verdadeiramente se cumpra. E não há maior felicidade para uma alma do que saber isso, do que sentir isso, do que ter essa certeza. O plano de Deus está se realizando exatamente como Deus e Nossa Senhora o fizeram, a meu respeito e a respeito das almas que dependem de mim para se salvarem, porque graças a Deus eu respondi sim, eu estou sendo fiel a esse sim. Outra pessoa, como eu disse, poderá vir depois de você realizar também coisas muito grandiosas por Deus e por Nossa Senhora e pela salvação das almas. Mas ela vai estar realizando a vontade de Deus a respeito dela. A vontade de Deus a seu respeito. Quando você diz não, Deus pode mudar os seus planos, isso sim. E se dirigir a uma outra alma mais generosa que você, mais boa, melhor que você, e revelar para ela as mudanças que ele fez no seu plano de amor e realizar o seu plano de amor com aquela outra pessoa melhor que você de outra forma, para atingir o objetivo final, que é o triunfo do coração dele e de Maria Santíssima. Mas o plano de Deus a seu respeito, que você não quis fazer, Deus não vai fazer do mesmo jeito com aquela outra pessoa. Tanto é que uma vez eu conheci um vidente, eu e o Marcos Augusto, ele contou para nós dois, o queixo de nós dois caiu no pé. Nós conhecemos um vidente do Paraná que me disse, sinceramente, do nada, assim, conversando com ele, e ele soltou essa, na nossa frente, assim, fiquei admirado, porque daí que eu vi que sobre mim pairavam desígnios, planos muito maiores do que eu podia imaginar, E ele me dizendo que Nossa Senhora, quando apareceu para ele em 1988, mais ou menos assim, Nossa Senhora pediu para ele subir num monte na cidade dele e começar a fazer lá os cenáculos e anunciar as mensagens dela. E ele disse, não, eu não vou, porque eu tenho medo das pessoas, das críticas, das perseguições. Eu não vou, não quero, não vou, não posso. E Nossa Senhora insistindo, e ele passando o tempo, e ele não foi. Aí Nossa Senhora então chegou e disse, muito bem, eu mandei você fazer isso, subir no monte assim assado, você não me obedeceu. Então, eu vou para uma cidade lá no estado de São Paulo, chamada Jacareí, vou aparecer para um outro jovem lá, e esse eu vou mandar subir no monte da cidade dele, para fazer os cenáculos, para transmitir as minhas mensagens, e esse vai me obedecer, porque esse eu conheço. Esse vai me obedecer, diferentemente de você. E a grandeza da obra, da minha obra, que deveria ser aqui, nessa sua cidade, vai ser tirada daqui e vai ser dada para Jacareí. Passou o tempo, passou 1, 2, 3, 4 anos, acho. Começaram as aparições daqui. Só que demorou muito mais tempo para ele saber que Nossa Senhora estava aparecendo aqui, Lá nos meados dos anos 90, ele ficou sabendo que Nossa Senhora aparecia aqui, na cidade de Jacareí, para um jovem assim assado, num monte. E aí ele se lembrou daquela mensagem de Nossa Senhora e viu
que exatamente como Nossa Senhora havia profetizado, ela fez. A obra de Nossa Senhora com ele continua, mas não continuou da forma como Nossa Senhora tinha planejado, tinha querido para aquele lugar, para aquele vidente, para aquela cidade, para aquele tempo. Mudou. Ela fez então o que ela queria aqui, comigo, que obedeci, que fui mais generoso, que soube morrer para mim mesmo, ao invés do outro vidente. Ela faz o que ela pretendia fazer lá, aqui. Continua e vai atingir os seus fins, os seus objetivos comigo aqui, com vocês, nesse lugar, não lá, aqui. Continua fazendo a obra dela lá, né? Mas não é da mesma forma como ela pretendia ter feito desde o princípio, para provar que quando uma alma não responde sim ao plano de Deus, à vontade de Deus, ao chamado de Nossa Senhora, Deus até pode continuar realizando graças, coisas na vida dela, mas não vão ser mais aquelas graças, aquela obra, aquele plano que Deus queria realizar, se a alma tivesse dito sim. Então Deus vai, tira daquela pessoa o plano que ele ia realizar e vai realizar com outra pessoa que responda à altura e que seja idônea para a grandeza da missão, do plano que ele tem. Então, isso serve para nós de alerta hoje, no dia em que a nossa mãe nos chama a sermos aqueles soldados valorosos que ela falou na mensagem. A sermos aqueles soldados que não fogem à luta, que realmente pegam as armas que ela nos dá, da oração, do amor, da penitência, e lutam com ela bravamente até atingir o triunfo do seu coração imaculado. Aqueles soldados que respondem sim ao chamado da comandante, ao chamado da grande general de Deus, que é ela, e que avança, implacavelmente contra o inimigo de Deus e da salvação. Nós temos hoje também muito que aprender com o povo de Enoque, que nós vimos no filme, que mesmo depois das aparições, enfrentaram tribulações, doenças, mortandade, pestes, e mesmo assim não traiu o amor da Mãe de Deus, permaneceram fiéis a ela e dão aquele testemunho até hoje, de amor a Nossa Senhora acima de todas as coisas. E o exemplo também da cidade de Vicenza, que primeiro não escutou a mensagem de Nossa Senhora dada por meio da senhora da vidente Vicenza Passini. A peste aumentou e proliferou, e daí só depois da segunda aparição é que resolveu obedecer, e aí viu o plano de Deus se realizar, a peste cessar e a glória de Deus resplandecer. Que nós não sejamos como aquele povo que vai ter que sentir o ferrão do castigo de Deus e do abandono de Deus primeiro, para depois abrir o coração e responder sim ao chamado de Deus. Vamos responder sim já, como aquele povo lá de Enoque respondeu imediatamente. Vocês viram que em Enoque Nossa Senhora não disse nada, não deu sinais assim para todo mundo ver. Foram algumas pessoas que viram as luzes, os trovões, as nuvens, e quem estava ali ao redor, fora os videntes, viam só a chuva caindo. E no entanto, tantos que viram quanto os que não viram Nossa Senhora, todos responderam sim, e todos foram fiéis ao sim a ela por toda a sua vida. Então são um exemplo, é um povo que não viu Nossa Senhora fazer cegos verem, o sol dançar, nem fazer uma pessoa doente sarar repentinamente, não viram nada disso, nem receberam um oi de Nossa Senhora. Só estava ela ali, silenciosa, com São José, com São João, com o Cordeiro de Deus. Isso já chegou para eles todos darem os seus corações a ela, proclamarem-na, fazerem dela a rainha dos seus corações. Então, é um exemplo para nós seguirmos de amor à nossa mãe. Nós aqui que temos tanto dela, 20 anos de aparições,
milhares de mensagens, mais de 6.000 aparições, eu fiz a conta esses dias para trás, que Nossa Senhora, os santos, os anjos com ela, tudo já fizeram aqui. Tantas mensagens longas, profundas e belas, as mais belas. A nós, a quem ela deu tanto, muito mais amor, muito mais colaboração, muito mais correspondência, ela espera. Vamos dar a nossa mãe na festa de hoje, da Rainha de Enoque, e amanhã a festa de Nossa Senhora Rainha do Céu e da Terra, o presente do nosso sim, de sermos os seus verdadeiros súditos, os seus vassalos obedientíssimos, que obedecem a todas as suas ordens, que cumprem exatamente os seus comandos, para que o seu exército acerte sempre, erre o menos possível, acerte o mais possível, erre o menos possível e cada dia mais se encaminhe com passo firme para a vitória. Ela disse hoje nessa mensagem que em Enoque ela realiza essa grande obra. Onde Satanás destruiu, ela constrói. Onde Satanás derrubou, ela levanta. Onde Satanás feriu, ela cura. E ela então ergue a bandeira da maior vitória do Senhor. Aqui, ela continua essa mesma obra, construindo onde Satanás destruiu, erguendo onde Satanás derrubou, curando onde Satanás feriu e erguendo todo dia sempre mais a bandeira da vitória do Senhor. Essas vitórias de Nossa Senhora serão tanto mais retumbantes na nossa vida, quanto mais retumbante for também a nossa abertura para a vontade dela, o nosso sim para a vontade dela. Eu gosto tanto desse título de Nossa Senhora das Vitórias, né? Que é aquela imagem que tem no santuário de Santa Andrea delle Frate em Roma, no exato lugar onde ela apareceu para Alfonso Ratisbonne, como vocês já viram no Vozes do Céu 6, e converteu ele de judeu para católico, religioso e santo. E ali ela é chamada de Nossa Senhora das Vitórias, porque ela fez essa grande vitória da graça de Deus no Alfonso Ratisbonne. E aquela veste de Nossa Senhora com um vestido meio rosa e um manto assim azul esverdeado, depois de muitos anos nas aparições de Muriaé, Nossa Senhora diz que é exatamente com aquela cor das suas vestes que ela vai descer gloriosa do céu no dia do seu triunfo, como Nossa Senhora das Vitórias, soltando raios de poder das suas mãos, derrubando o império de Satanás de uma vez por todas. Vai ser lindo, né? Eu estava lá quando ela prometeu isso. Vai ser lindo. E eu gosto tanto de dizer isto, que Nossa Senhora, aquela Virgem poderosa, a Senhora das Vitórias, vai à nossa frente, avançando poderosamente, dia após dia, derrubando as obras que Satanás faz no mundo. E aqueles raios que saem das mãos de Nossa Senhora das Vitórias, para mim sempre disseram muito, porque eu sempre entendi que, embora Nossa Senhora não precise de nós para fazer nada, porque ela é a Mãe de Deus, a Rainha do Céu, ela quer a nossa ajuda. Como ela me disse desde o começo das aparições: meu filho, você sem mim não pode fazer nada, mas eu também sem você não quero fazer nada. Então eu sempre vi naqueles raios que saem das mãos de Nossa Senhora das Vitórias uma imagem do que nós devemos ser. Nós devemos ser aqueles raios de Nossa Senhora, para iluminar o mundo, para iluminar as almas, para dissipar as trevas do erro, da apostasia, do pecado, sem medo. Tem gente que não gosta quando eu falo aqui da apostasia da igreja, que nem ultimamente, nos últimos domingos, eu tenho falado muito, né? Dos abusos que os sacerdotes, os bispos cometem, que nem, por exemplo, ou que não falam nada quando alguém faz, não ligam para nada, né? Que nem o do padre que vai permitir esse mês numa igreja de Guarulhos, né?
que os macumbeiros vão lá fazer os rituais deles no meio dos católicos, das celebrações de Nossa Senhora. Ou então, daquele bispo de São Paulo que não falou nada quando um cara lá fez uma Nossa Senhora do crack, né? E pôs lá em público no meio da rua para todo mundo ver. E disse que aquilo não era sacrilégio, não era profanação, não era ofensa a Nossa Senhora. Ou então, né, recentemente eu ganhei uma revista de Nossa Senhora, feita, né, pela congregação que o São Maximiliano Maria Kolbe fundou, da Milícia da Imaculada. Eu fui muito contente em ver, né, porque pensando que, né, nossa, ia ter só coisas boas de São Maximiliano ali dentro, quando eu começo a ler uma matéria enorme feita com um bispo lá, aprovando, entendeu, invasão de terra, sem terra, dizendo que isso é bom, que isso é direito, que isso é santo, que isso é conforme a vontade de Deus. Sendo que Deus, no 10º mandamento, disse claramente: não cobiçarás os bens do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem a terra do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem o boi você pode cobiçar. Porque isto é abominável aos meus olhos, e será amaldiçoado o homem que diante de mim proceder assim. E o bispo lá dizendo que não, pode invadir a terra do outro, a fazenda do outro, o sítio do outro, o terreno do outro e ficar para você. Foi ele que trabalhou, mas você invade é seu. E Deus ainda vai levar você para o céu no dia que você morrer. É isso que pregam os bispos apóstatas, comunistas, socialistas. E eu vi, nossa, dentro de uma revista de Nossa Senhora, um veneno mortal. No meio de um monte de coisas lá, testemunho de graças, da medalha milagrosa, um monte de outras coisas, o veneno escondido ali, embutido ali nas folhas da revista. Falei, coitadas das almas que leem isso daqui e aceitam isso daqui sem critério crítico, achando que Nossa Senhora e Deus estão concordando com tudo isso que está dizendo aqui. Já estão com a cabeça delas que é só comunismo, que é só socialismo, que é só coisa contrária a Deus. Então, nossa, que tristeza, que coisa terrível, né? E essa é a apostasia da igreja. A apostasia que Nossa Senhora, desde La Salete, desde Fátima, avisou que aconteceria. E tem gente que não gosta que eu fale disso, mas eu fico pensando, né? Jesus, quando viu que Judas já tinha consumado a traição dele, Jesus, ele escondeu a traição de Judas? Ou ele, na última ceia, quando os apóstolos perguntaram para ele: Senhor, quem é que vai te trair? Jesus não disse assim: é aquele que colocar a mão no prato comigo para pegar o bocado molhado. Ou seja, ele desmascarou o traidor. Revelou certinho para os outros apóstolos quem era, que era Judas. Jesus não escondeu os traidores. E quem é verdadeiro servo de Deus, de Maria Santíssima, não pode também passar a mão na cabeça dos traidores, esconder eles, com medo que as outras almas achem ruim, por você estar falando de um padre apóstata, de um bispo apóstata, de um católico traidor apóstata. Não, não foi isso que Jesus fez. Jesus não escondeu Judas, não, ele declarou: é esse que vai pôr a mão no prato comigo que me trai. Você tem que dizer exatamente o que é apostasia, o que é os erros que hoje em dia existem e que estão destruindo a fé. Você tem que desmascarar, não condenar ninguém, porque isso eu não faço. Eu condeno os erros da apostasia. Infelizmente, eles são cometidos por bispos e padres. Aliás, não podia deixar de ser, né? Porque todas as apostasias que começaram na igreja, começaram com os religiosos, não foi com os fiéis. Ao longo de toda a história da humanidade, nunca foi. Então, é claro que infelizmente tem que apontar, é eles que estão ensinando coisa errada para vocês, para o povo. Cuidado, não vão na onda deles, porque essas coisas são contrárias aos dogmas católicos, à verdade católica, e Nossa Senhora já condenou em Fátima, em La Salete e em outras aparições aqui também. Afastem-se desses apóstatas, senão vocês vão terminar como eles, iguaizinhos a eles, porque o mal, o pecado é contagioso.
Você assimila. Assim como você assimila um bom exemplo, se você ficar muito tempo com uma pessoa ruim, você assimila os erros dela, os pecados e os defeitos dela. Tanto é que não é verdade que uma criança, quando fica muito perto de uma criança que fala palavrão, não aprende a falar os palavrões que ela fala? Aprende. Um jovem que fica muito perto de outro jovem que rouba, que furta, que comete delitos, acaba virando bandido que nem ele. Então, se você não quer assimilar o que é ruim, afaste-se de quem faz o mal. Como diz o Eclesiástico, afasta-te dos ímpios, para que tu não te tornes consorte da sua desgraça. Então, falar da apostasia não é falar mal de ninguém, não. É falar mal, é falar claro do mal que existe hoje em dia no mundo, para que a gente se previna e para que a gente não seja também, não entre por esse abismo abaixo. Por isso hoje Nossa Senhora nos convida a sermos esses soldados que clareiam o mundo. Quando você não fala do que está errado, você não é luz. Você é uma vela colocada embaixo da cama. Só ilumina o que está lá, mas o resto da casa está nas trevas. Quando você vê o mal do mundo e você não fala contra esse mal, contra a apostasia, você já não é mais o sal da terra que Jesus disse. Você é aquele sal que já perdeu o sabor e não serve para mais nada, senão para ser jogado fora. Você só é sal da terra e luz do mundo quando você diz: estas são as trevas, aqui está a luz, venham para a luz. Isto é das trevas, isto é do diabo, isto é de Deus, isto é de Nossa Senhora. É só assim, quando você desmascara o mal, que você é verdadeiro sal da terra e verdadeira luz do mundo. Quando você divulga as mensagens de Nossa Senhora, quando você divulga as aparições dela, ajuda a divulgar La Salete, Fátima, Noque, as aparições daqui, todas essas aparições onde Nossa Senhora fala tanto do mal do mundo que existe hoje em dia, da apostasia, da grande tribulação, tarará, tarará, você está sendo sal da terra. Você está ajudando outras almas ingênuas, coitadinhas, inocentes, a identificarem os males que existem hoje em dia e a fugirem desses males, a virem das trevas para a luz. Então hoje Nossa Senhora nos convida a sermos os seus valorosos soldados, que não têm medo, que realmente ajudam-na a propagar a verdade para que o bem triunfe em todas as almas. Vamos dar a ela o nosso coração, o nosso sim e agradecer a ela, porque ela foi tão boa conosco. Eu disse durante o cenáculo, já pensaram se nós tivéssemos que ser santos para termos acesso, permissão para estar aqui na aparição dela? Quem de nós poderia pisar aqui? Ninguém. Porque como diz aquela parte da Bíblia, e que até tem aquela música muito antiga, né? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem de nós poderia entrar aqui? Então, ninguém. Quem de nós tem as mãos puras? O coração limpo? Quem não é vaidoso? Quem aqui sabe amar como os santos amaram a Deus? Ninguém. Então vejam a bondade de Nossa Senhora conosco. Abriu para nós as portas do seu coração, da sua casa, que é esse santuário, da sua escola de santidade, de amor, de salvação, de todo bem, de toda graça. Mesmo nós tendo as mãozinhas sujinhas ainda de lama, tendo ainda o coração impuro, né? Mesmo ainda sendo vaidosinhos, querendo fazer a nossa vontade e não a de Deus, achando que nós é que sabemos o que é melhor para nós que queremos viver como nós desejarmos, né? E que não sabemos amar. Não sabemos amar a Deus que nem
um mandamento básico até, né? De dar a Deus o dia dele, que é o domingo inteiro, nós não sabemos dar a Deus. Não sabemos dar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus está sempre em último lugar. A gente atende a todos e a tudo primeiro. Deus, a gente só dá para Ele o resto do que sobra. O resto do tempo, o resto da vida, o resto das forças, porque a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso tempo, dos nossos talentos, a gente emprega tudo para quê? Para nós mesmos e para satisfazer os nossos desejos desordenados. Não sabemos cumprir nem o primeiro mandamento. E, no entanto, Deus e Nossa Senhora foram tão bons conosco que abriram aqui a sua escola de amor e de santidade. Todo domingo, para quem quiser vir. Antes era todo dia, né? Mas depois aí Nossa Senhora mandou eu fazer muito filme, muitas coisas. Eu tenho que trabalhar para o santuário também, né? Andar para frente. Ficou todo domingo, todo sábado. Tem as Ave Marias também, que é outra escola maravilhosa de santidade. Mas todos podem vir. E o mais importante é que você é livre para você aprender as maternas lições que Nossa Senhora te dá aqui ou não. Ela deseja muito que você aprenda tudo isso, aceite tudo isso, mas respeita a sua liberdade, não te obriga. Você pode escolher entre aceitá-la e amá-la, obedecer às suas mensagens ou desprezá-la. Claro que depois você vai ter que arcar com as consequências da sua decisão. Se você a rejeita agora, mais tarde você será rejeitado no céu. Se você a aceita agora, mais tarde você vai ser aceito por Deus no céu. E aquilo que nosso Senhor dizia para mim no começo das aparições é a maior verdade de todas, que comprova isso, que Deus deixa-nos livres para dizer sim ou não. Ele disse, eu me afligia muito, porque por mais que eu falasse, por mais que eu fizesse, as pessoas não respondiam sim às mensagens de Nossa Senhora como eu esperava. E eu sofria muito com isso, me afligia muito. E aí Nosso Senhor, desde o começo, me disse, Marcos, a sua missão não é convencer ninguém de que nós te aparecemos e te damos as mensagens. É só falar. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. A partir daquele dia, minha alma sossegou. Eu só sofro um pouco quando eu vejo Nossa Senhora sofrendo, porque o tempo está passando, ela deu tantas mensagens e tantos dos seus filhos não responderam sim a ela. Então eu sofro, mas sofro por ela. Por mim mesmo, desde aquela época, eu deixei de sofrer, porque eu vi que a minha missão era só falar. E que eu estava cumprindo perfeitamente essa missão. Na minha liberdade eu respondi o meu sim perfeito a Deus e, portanto, eu não tinha nada a temer por mim. Nada. E da mesma forma, Nosso Senhor diz a você, você não tem que convencer ninguém das mensagens. Só falar, só dar as mensagens, só pôr lá. Pôr lá na caixinha do correio, na internet, de porta em porta, nos cenáculos que você faz nas casas, de mão em mão, e só. O resto, a graça de Nosso Senhor fará. Você, na sua liberdade, é convidado só a dizer o seu sim e a dar a luz, dar as mensagens para os outros. E depois disso, descansa na paz do Senhor, que a sua missão você fez e fez muito bem. Por isso, soldado, soldada de Nossa Senhora, eu termino essa reflexão dizendo a você, vamos lutar. Vamos lutar ainda mais por Nossa Mãe. Eu me lembro que no ano passado, na época dessa mesma festa de Nossa Senhora, nós renovamos o nosso desejo, os nossos votos de fazer por ela, mais do que nós tínhamos feito nos outros anos, mais do que nós tínhamos conseguido fazer nos outros anos. E não é que nós estamos conseguindo? Quantas milhares de almas a mais estão conhecendo as aparições, com os novos sites que vocês fizeram, os blogs, os vídeos que vocês colocaram lá, a aparição que vocês filmam e põem lá todo domingo, que tanta gente tem gostado tanto e tem recebido tanta luz. Quanta coisa nova nós fizemos do ano
do ano passado para cá, olha as telas aqui na capela, que possibilitam a gente assistir esses filmes maravilhosos a qualquer hora do dia, da semana, que a gente quiser, e transmitir também no cenáculo a aparição dentro e fora, de modo perfeito para todos. Olha quanta coisa nós estamos fazendo também no sentido de novas almas que foram conquistadas nos cenáculos de casa em casa. Os DVDs, os CDs, os folhetos que vocês colocaram na caixinha dos correios estão se revertendo em acessos nos sites da internet, em pessoas que estão vindo aqui, né? Teve uma pessoa que me mandou um e-mail para mim esses dias, dizendo que recebeu na caixinha do correio dela um DVD, que alguém daqui colocou. Ela não disse o nome da cidade dela, né? E um folheto. E daí ela disse que na hora ela pensou assim: ah, mas isso aqui acho que é coisa de alguma igreja protestante, eu não vou ver não. Aí ela pensou que ia jogar fora, mas aí ela pensou: não, mas vou ver, por curiosidade só vou ver. E pôs lá na televisão dela só um pouquinho do DVD. Quando ela viu que era coisa de aparição de Nossa Senhora, uma coisa que ela nunca tinha sonhado na vida que pudesse acontecer, ela levou um susto. Um susto, e ela disse que ela tinha um monte de coisa para fazer, ela tinha que sair, ela estava com o tempo dela contado, acabado, e no entanto ela não conseguia despregar do sofá. Assistiu até o final, daí viu que tinha lá o endereço do site, né, que eu coloquei no final do filme, foi lá correndo na internet, já achou o site lá. E está acompanhando todo dia, diz que todo dia entra para ver se tem mensagens novas, coisas novas. Ou seja, nós que conseguimos, com o nosso trabalho conjugado, unido junto. E que maravilha isso, gente. A unidade entre os obreiros de Deus que Nossa Senhora tanto pediu em La Salete. Todos os blogs, os nossos sites trabalhando juntos, em conjunto, divulgando as mesmas coisas, tudo direitinho, né? Confluindo tudo para o mesmo objetivo de Nossa Senhora. Ai, que coisa mais maravilhosa que é isso. Dá um gosto, né? A gente ver essa união que Nossa Senhora tanto quis, não só entre os seus filhos, mas principalmente entre os soldados do exército dela, né? Que ao invés de ficarem atirando uns nos outros com inveja, deveriam era mirar as armas no pecado, na apostasia no mundo, para poder derrotar o inimigo e conquistar mais almas para Nossa Senhora. Aí, isso que deveria ter sido feito desde o princípio. E graças a Deus é isso que nós estamos fazendo aqui, com perfeição. Por isso que ela está tão satisfeitinha conosco. Hoje ela estava tão sorridente, estava tão faceirinha, e eu vi que isso tudo, olha, é graças a vocês, que junto comigo dão todos os dias o mais perfeito hino de amor, o mais perfeito presente de amor para o coração dela, que é um amor, que é um coração verdadeiramente cheio de amor, esvaziado de si mesmo, e completamente cheio da vontade do Espírito de Maria, como dizia São Luís de Montfort, ou seja, o seu coração que quer viver, agir e reinar em nós. Amém, assim seja. De pé, vamos nos consagrar a Nossa Senhora, terminando o nosso cenáculo e entregando toda a nossa vida a ela. Você que tem a medalha milagrosa, a medalha da Rosa Mística, da Sagrada Face, adquiriu o escapulário da paz, o roxo, todos os outros que tem aí, pegue agora, vamos fazer também essa imposição. Ó Maria Santíssima, Senhora do escapulário da paz, do escapulário roxo, da medalha milagrosa, da rosa mística, da Sagrada Face de Nosso Senhor, eu me consagro completamente ao vosso coração, para de hoje em diante viver sempre mais no vosso Espírito, ou seja, completamente dependente de vós, conformando a minha vontade à vossa, e respondendo sempre mais sim a tudo aquilo que o vosso coração imaculado planejou para mim e deseja de mim.
Mãe de Deus, por essas medalhas e escapulários. Dai-me a graça de um verdadeiro amor a vós, de viver como verdadeiro servo e soldado vosso, que luta convosco com as armas do amor, da oração e da fé, todos os dias, conquistando as almas para Deus e para vós. Vinde, Senhora, por meio desses escapulários e medalhas, cobri-me, protegei-me, defendei-me, livrai-me de todos os males, do corpo e da alma, para que, vivendo unido a vós nesta vida, colaborando, trabalhando convosco, eu possa cantar com os meus irmãos, que por meio de mim convertereis e salvareis, e com todos os anjos e santos, na glória do céu, eu possa enfim cantar: Hosana, Virgem Maria, vitória, Virgem Maria, por todos os séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Muito bem. Na saída, não esqueçam de levar, viu? Os 4 CDs novos: Hora dos Santos, Hora do Sagrado, da Paz 78, Hora de São José 36, Rosário Meditado 225 e, se tiver ainda do 224, leva também, tá? Ajude o santuário adquirindo nosso material, e na semana que vem nós estaremos aqui com a graça de Deus. Outro lembrete importante: dia 7 de setembro, o que é que vai ter? Cenáculo, 9 horas da manhã. É feriado, cai dia de semana, mas estaremos aqui, se Deus quiser. Avisem aos outros que hoje não vieram, tá bom? Para virem também. Que a paz dos Sagrados Corações Unidos desça sobre nós e continue para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Maria Santíssima nos acompanhe. Salve Maria.